Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar uma das artes marciais mais fascinantes do Japão, o Haku-ryu Jujutsu. Conhecido por sua abordagem suave e precisa, esse estilo se destaca por utilizar a força do adversário contra ele, empregando torções articulares, pontos de pressão e técnicas estratégicas que priorizam o controle sobre a força bruta. Neste vídeo, vamos mergulhar na história, nos princípios filosóficos e nas técnicas que tornam o Haku-ryu uma arte marcial única e eficaz. Prepare-se para conhecer uma arte que valoriza o equilíbrio, a defesa inteligente e a eficiência em cada movimento. O Haku-ryu Jujutsu é um estilo de arte marcial japonesa que combina tradição, sofisticação técnica e eficiência em defesa pessoal. Criado em meados do século XX, ele possui raízes profundas nas antigas tradições do Jujutsu, mas traz uma abordagem moderna e única à prática marcial. Fundador, Ryo Okuyama. O Haku-ryu foi fundado por Ryo Okuyama, nascido Yasuhiro Okuyama, em 1º de junho de 1941, na cidade de Omiya, província de Saitama, Japão. Nascido em 1901 em uma família tradicional japonesa, Okuyama demonstrou desde cedo interesse nas artes marciais e nas técnicas de cura tradicionais, como o Seifukujutsu, técnicas de reabilitação, e o Shiatsu, terapia por pressão. Ele também estudou medicina tradicional chinesa e japonesa, o que influenciaria significativamente sua abordagem ao Jujutsu. Okuyama treinou extensivamente em várias artes marciais, incluindo o Daito-ryu Aikijujutsu, sob a orientação de Sokaku Takeda, um dos mestres mais influentes da história marcial japonesa. Durante seus anos de aprendizado, Okuyama se destacou por sua habilidade técnica e compreensão profunda das teorias de energia corporal. Ele também estudou outras formas de Jujutsu, buscando desenvolver um sistema que fosse eficaz, mas também baseado na não agressão e na preservação da integridade do oponente. Origem do nome Haku-ryu. O nome Haku-ryu tem um significado profundo. Haku significa oitava luz ou raio de luz púrpura, enquanto ryu significa escola ou estilo. A oitava luz simboliza uma frequência invisível, representando a sutileza e a eficiência do sistema. A filosofia do Haku-ryu enfatiza a mínima aplicação de força para obter o máximo de controle, alinhando-se com os princípios de suavidade e adaptação. A base filosófica. Ao contrário de outras artes marciais que focam na força bruta ou na resistência, o Haku-ryu Jujutsu utiliza um conceito chamado Kyushu, que envolve o uso de pontos de pressão e manipulação da energia do corpo para neutralizar o adversário com o menor esforço possível. Okuyama acreditava que o verdadeiro domínio marcial envolvia o uso de técnicas que respeitassem o oponente, incapacitando-o sem causar danos desnecessários. Além disso, o Haku-ryu enfatiza o controle mental e emocional do praticante. Okuyama incorporou princípios de meditação e harmonia espiritual, acreditando que um artista marcial eficaz deve ter uma mente calma e equilibrada para reagir adequadamente em qualquer situação. Estrutura do sistema Haku-ryu. O Haku-ryu é conhecido por sua abordagem sistemática e metódica. As técnicas são divididas em níveis ou categorias, que incluem manipulação de articulações, o controle e a imobilização do oponente usando alavancas articulares. Pontos de pressão, ataques direcionados a locais específicos do corpo para causar dor ou neutralizar movimentos. Movimentos circulares, o uso de movimentos fluidos para redirecionar a força do oponente e transformá-la em vantagem própria. As técnicas são ensinadas de maneira progressiva, com os alunos aprendendo primeiro a controlar a força e o equilíbrio do adversário antes de passarem para aplicações mais avançadas. Reconhecimento oficial e propagação. Após fundar o Haku-ryu em 1941, Okuyama recebeu o apoio oficial do governo japonês, o que ajudou a legitimar a escola como uma arte marcial distinta. Durante a Segunda Guerra Mundial, Okuyama usou seus conhecimentos de medicina tradicional para ajudar no tratamento de feridos, ganhando respeito tanto no Japão quanto internacionalmente. No período do pós-guerra, o Haku-ryu começou a se expandir para fora do Japão. Okuyama viajou para os Estados Unidos e a Europa, demonstrando suas técnicas e atraindo novos alunos. A filosofia de menos é mais, do Haku-ryu ressoou especialmente bem no Ocidente, onde a eficiência e a elegância das técnicas chamaram atenção. A dinastia familiar e o futuro do Haku-ryu. Após a morte de Ryo Okuyama em 1987, seu filho, Ryo Okuyama II,
assumiu o comando da escola, mantendo viva a tradição do Hakuryu. A sede mundial, conhecida como um Budojo, permanece em Saitama, Japão, e serve como centro de treinamento para instrutores e praticantes de todo o mundo. A escola mantém um rigoroso sistema de certificação, garantindo que as técnicas sejam transmitidas com fidelidade às intenções do fundador. Os mestres que desejam ensinar o Hakuryu precisam passar por um treinamento intensivo e são supervisionados diretamente pelo Umbu Dojo. Influência e legado. O Hakuryu Jujutsu continua a ser uma arte marcial respeitada, valorizada por sua eficácia em defesa pessoal e sua abordagem filosófica única. Ele também influenciou outras disciplinas, particularmente aquelas que combinam artes marciais com práticas terapêuticas. Seu legado é uma combinação de tradição e inovação, representando a essência do Jujutsu enquanto adapta os ensinamentos às necessidades contemporâneas. Com sua filosofia de não agressão e respeito mútuo, o Hakuryu não é apenas uma arte de combate, mas também um caminho para o autoconhecimento e o crescimento espiritual. O Hakuryu Jujutsu é um sistema que se destaca por sua abordagem baseada na eficiência, precisão e na utilização de princípios biomecânicos e energéticos do corpo humano. Manipulação de articulações. A manipulação de articulações é um dos pilares do Hakuryu. As técnicas utilizam alavancas, torções e compressões para controlar ou imobilizar o adversário sem a necessidade de força bruta. Uso de alavancas curtas e precisas. O praticante aplica torque sobre as articulações do oponente, como pulsos, cotovelos, ombros e joelhos, utilizando ângulos específicos que criam desconforto extremo ou imobilização total. Controle gradual. As técnicas permitem aumentar o nível de controle conforme necessário, incapacitando o adversário sem causar lesões permanentes, a menos que seja inevitável. Eficiência biomecânica. Utiliza o princípio do menor esforço para o máximo de resultado, aproveitando a fragilidade estrutural das articulações humanas. Torção de punho, onde a articulação do pulso é manipulada para neutralizar um ataque com dor imediata. Pontos de pressão. Ataques direcionados. O praticante usa dedos, punhos ou ferramentas para pressionar ou golpear pontos específicos do corpo que causam dor aguda, fraqueza temporária ou até perda de consciência. Interrupção do fluxo de energia, que técnicas visam bloquear ou redirecionar o Ki, energia vital, desestabilizando o adversário física e mentalmente. Uso com controle. Os pontos de pressão podem ser ativados para desorientar ou imobilizar sem ferir gravemente, mas também podem ser usados em situações letais, dependendo da aplicação. Ponto nas laterais do pescoço, que pode causar tontura ou inconsciência temporária. Movimentos circulares e redirecionamento de força. Movimentos suaves e fluidos. O praticante guia a força do ataque do adversário para longe de si, transformando a energia ofensiva em uma vantagem defensiva. Princípio do menor é mais. Pequenos ajustes na posição e no ângulo são usados para criar grandes desequilíbrios no oponente. Equilíbrio dinâmico. O praticante mantém controle total de seu próprio centro de gravidade enquanto desestabiliza o adversário. Deslocamento corporal, no qual o praticante se move para fora da linha de ataque enquanto redireciona o oponente com um leve toque. Controle do Ki, energia vital. Harmonia com o adversário. O praticante busca sentir e influenciar o fluxo de Ki do oponente para antecipar e neutralizar movimentos. Respiração coordenada. Técnicas são realizadas com um padrão de respiração específico que aumenta a concentração e o fluxo de energia. Pressão sutil. O controle do Ki não é perceptível ao olho destreinado, mas é essencial para a eficácia das técnicas do Hakuryu. A aplicação de técnicas de torção ou pontos de pressão é acompanhada por um foco mental que amplifica a dor percebida pelo oponente. Defesa proativa e não agressiva. Controle sem ferir. As técnicas têm como objetivo principal neutralizar a ameaça sem causar danos permanentes ao oponente. Timing preciso. As respostas são baseadas na antecipação, permitindo que o praticante haja antes que o adversário tenha chance de completar seu ataque. Adaptação situacional. Cada técnica é adaptada de acordo com o ambiente, a posição e a intensidade do conflito. Neutralizar um agarramento. O praticante controla o punho do oponente com uma torção, desarmando-o de forma rápida e segura. Técnicas de projeção. Arremessos sutis. Ao contrário do judô,
as projeções do Hakuryu não envolvem levantar o oponente. Elas são executadas através do desequilíbrio sutil, guiando o adversário ao chão com movimentos naturais. Combinação com articulações e pontos de pressão. Muitos arremessos são precedidos pelo uso de torções ou pontos de pressão para enfraquecer a resistência do adversário. Manutenção de controle. O praticante não apenas derruba o oponente, mas mantém uma posição de controle após a queda. Projeção com torção de punho, que combina uma alavanca no punho com um movimento circular para arremessar o adversário ao chão. Técnicas terapêuticas. Reabilitação pós-combate. Técnicas terapêuticas são usadas para tratar lesões de treinamento ou combate. Equilíbrio do corpo e da mente. O treinamento enfatiza a saúde geral do praticante, promovendo o bem-estar físico e mental. Aplicações preventivas. O conhecimento terapêutico ajuda os praticantes a identificar fraquezas corporais e evitar lesões. Exemplo: após uma sessão de treinamento intenso, pode incluir sessões de shiatsu para restaurar o equilíbrio do ki e relaxar os músculos. Filosofia de resistência zero. Suavidade no contato. As técnicas são executadas com leveza e sem força desnecessária, utilizando a energia do adversário contra ele próprio. Desarme emocional. O praticante é ensinado a permanecer calmo e controlado, o que reduz o nível de tensão no confronto. Minimalismo marcial. Apenas a quantidade de movimento necessária é empregada, evitando exageros ou desperdícios de energia. Um ataque direto é neutralizado com um movimento fluido que desvia a força do oponente sem confronto direto. Principais técnicas de golpes. Golpe com a palma da mão. Derrubar, empurrar ou atordoar o adversário com um impacto controlado. Golpes com os dedos. Direcionar o impacto para pequenas áreas, como a garganta, olhos ou nervos específicos. Golpes curtos com o cotovelo. Criar espaço. Quebrar a estrutura do oponente ou causar dor em combate próximo. Golpes com a lateral da mão. Aplicar força em áreas como o pescoço, clavícula ou laterais do tronco. Golpe com a base do punho. Desferir um impacto direto e curto em áreas como o queixo, estômago ou costelas. Chutes baixos. Desestabilizar o oponente sem perder equilíbrio. Áreas-alvo. Joelhos, canelas e coxas. Golpes combinados com projeções. Os golpes geralmente não terminam uma situação de combate. Eles são usados como uma introdução ou parte de uma técnica maior. Um golpe no antebraço do adversário para quebrar sua estrutura e, em seguida, aplicar uma torção de pulso. Um ataque rápido no plexo solar para interromper a respiração e, imediatamente, uma projeção ao chão. E assim encerramos nossa jornada pelo incrível mundo do Hakuryu Jujutsu. Essa arte marcial não é apenas uma técnica de combate, mas também um caminho de autodescoberta e autocontrole. Seus princípios de economia de movimento, precisão e respeito pela harmonia nos ensinam que a verdadeira força não está na agressividade, mas no equilíbrio entre mente e corpo. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando o universo das artes marciais, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mundo Marcial. Deixe nos comentários o que achou do vídeo e quais artes marciais você gostaria de ver por aqui. Até a próxima, e continue sua busca pelo conhecimento marcial.